Olá, boa noite. Vamos iniciando mais um programa Momento Espírita Brasil, hoje para falarmos de um tema relacionado ao Centro Espírita. Há 83 anos era fundada a Casa Espírita Assistência aos Necessitados Diógenes de Medeiros, uma casa espírita em Guaratinguetá, no bairro do Pedregulho, pelo seu Chico Reis, pai do saudoso violinista Dilermando Reis, né? A esposa, com mediunidade, recebia o espírito de Diógenes de Medeiros e ali então começava um grande trabalho espiritual, né? Um trabalho da Casa Espírita Diógenes de Medeiros. Após o desencarne do seu Chico Reis e da esposa, novos trabalhos foram sendo desenvolvidos, uma grande quantidade de trabalhos foi requisitando um maior espaço para que as atividades pudessem ser realizadas, e uma equipe de trabalhadores resolveram construir uma nova sede para assistência às necessidades de Diógenes de Medeiros. Destaca-se então o sargento da aeronáutica, o senhor João Dias da Silva, que, transferido para a Escola de Especialistas da Aeronáutica, resolveu liderar esse trabalho de construção da nova sede do novo Centro Espírita e liderou, né, e pôs a mão na massa e levantou o novo Centro Espírita, que fica na rua Alfonso Gianico, 632, ali no bairro do Pedregulho, que todos conhecem. Nesse centro existem uma equipe grande de várias equipes de trabalhadores, um deles, né, que já foi presidente várias vezes, que trabalha o desenvolvimento das palestras espíritas, que trabalha no desenvolvimento do atendimento fraterno às pessoas, que trabalha na distribuição de cestas básicas, que trabalha também nas questões de tratamento espiritual e também no desenvolvimento mediúnico, que é o sargento da aeronáutica, suboficial da aeronáutica, né, o Ari dos Santos Júnior, né, que é o nosso Júnior, mais conhecido como Júnior. E hoje nós vamos então bater um papo sobre o Centro Espírita Diógenes de Medeiros. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Grande prazer receber você aqui, né? A gente que já é amigo de longa data, mas não pudemos ainda conversar aqui no Momento Espírita Brasil. Eu gostaria de desejar a você boas-vindas e para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Centro Espírita. Uma boa noite, Marcos. Uma boa noite a todos que nos assistem. É um prazer muito grande poder estar aqui para falar um pouco da nossa casa, né? Uma casa espírita que amamos tanto, né? E que nos acolhe para que possamos trabalhar, estudar, participar junto a todos. Júnior, vamos começar do começo então, né? Vamos começar falando sobre o que é o Centro Espírita, a estrutura da Casa Espírita. Sabemos um pouquinho de como é que Kardec estruturou a doutrina espírita, né? Mas o que é o Centro Espírita? O que acontece lá, né? O que define um Centro Espírita? Sim, Emmanuel, que foi o mentor, né, de Chico Xavier, ele diz que o Centro Espírita é um templo de trabalho educativo e de solidariedade humana, né? Então essas palavras de Emmanuel nos remetem a raciocinar, a pensar a respeito desse trabalho educativo, né? Porque lá nós temos oportunidades de estudar, né? Trocar ideias a respeito da doutrina espírita, mas não só na teoria, como também na prática, né? Então nós estudamos, por exemplo, o Livro dos Médiuns, né? E, em seguida, fazemos a prática do desenvolvimento da mediunidade. Nós estudamos, por exemplo, sobre os passes magnéticos, né? É uma terapia muito utilizada em todas as casas espíritas. Então nós fazemos a parte teórica e depois trabalhamos na prática. Então é uma prática educativa, não só nesse sentido,
mas também no sentido de transformação moral, onde nós vamos trabalhando esses conceitos nas mudanças que precisamos fazer em nós mesmos, né? Então, é realmente um trabalho educativo, mas também de solidariedade humana, porque nós acolhemos as pessoas que chegam na casa espírita com as dificuldades das mais diversas, né? Então, ali nós aprendemos também, dentro desse trabalho educativo, aprendemos a desenvolver a solidariedade, o fraternismo no acolhimento às pessoas que sofrem. Então, basicamente, né, o Centro Espírita é isso, é um local onde nós nos reunimos para desenvolver essas tarefas de cunho espiritual. É também uma grande família, porque lá nós aprendemos a respeitar uns aos outros, nós aprendemos a observar as necessidades que existem dos nossos companheiros de trabalho, assim como na nossa casa, na nossa família, onde nós observamos e ajudamos os nossos entes queridos nas suas dificuldades, nas suas provas. Lá também tem essa conotação de grande família, onde nós nos unimos para ajudar uns aos outros dentro da casa espírita. Então, além de uma universidade de almas, né, além de um trabalho educativo, é também uma grande família. Mas não podemos deixar de dizer também que é também um grande hospital, porque através das terapias espíritas que existem, nós podemos tratar também algumas questões de ordem perispiritual, algumas questões de ordem emocional, até mesmo fazendo um complemento da medicina com as terapias que existem de meditação, de passes magnéticos, de água magnetizada, fluidificada, né? Além das outras terapias que existem, que são as terapias da desobsessão e etc. Então, é também um grande hospital. Então, o Centro Espírita é isso. É uma família, é uma universidade, é uma escola e é um hospital. Sempre apoiado nas obras codificadas por Allan Kardec, né, as 5 obras que nos dá todas as condições para que a gente possa desenvolver as nossas tarefas espirituais, né? Elas estão baseadas aí na ciência, numa filosofia e numa moral com implicação religiosa, né? Então isso, em resumo, é o Centro Espírita, né? É a casa espírita. Só isso, né, Júnior? Só isso. Perfeito. Júnior, bom, então, resumindo o que você disse, o Centro Espírita é um templo, né, onde a gente se reúne para orar, onde a gente se reúne para refletir sobre a nossa relação com Deus, é uma escola de orientação espiritual, de orientação moral, é um grande hospital, é uma grande família. Isso não é fácil. Quer dizer, nas relações familiares, as relações não são fáceis. Administrar uma escola, direcionar os estudos, a realização das tarefas de aprendizagem, não é trivial, é complexo. Um hospital, tendo em vista aí a diversidade, né, de tratamentos, a diversidade de doenças, a diversidade de necessidades, também é bastante complexo, né? E, obviamente, tem lá suas questões também de ordem religiosa, a ordem também de nos propiciar esse encontro reflexivo com Deus. É de uma complexidade muito grande. Mas é uma casa que a gente chega ali, como é que ela funciona? Quais são as atividades da casa espírita que determinam esse trabalho, que determinam essas funções de templo, de escola, de hospital, de família, e em especial como é que funciona o Diógenes de Medeiros? Tá certo. Então, nós até podemos pontuar aí, né, como uma primeira atividade, e a gente até julga uma atividade base da Casa Espírita, que é a atividade de estudos doutrinários, né? A gente fala assim que é uma atividade básica,
Porque como é que nós vamos trabalhar com mediunidade, por exemplo, se nós não temos o conhecimento do que é essa faculdade, né, dos seus benefícios, das suas bênçãos, mas também de alguns inconvenientes que podem ocorrer no desenvolvimento, desde que a pessoa não esteja bem informada, né? Então, a gente coloca até como número 1 a questão dos estudos doutrinários. Os estudos doutrinários, e a nossa casa, ela tem diversas palestras, encontros, grupos de estudos, seminários, que nós realizamos, reuniões das mais diversas, começando lá nos pequenos, né, dos 3 anos. Então, nós temos o EDEC, que é o Estudo de Doutrina Espírita para as Crianças, e o EDEC, ele começa lá com 3 e 4 anos, né, os fraldinhas, né, e eles é a primeira turma. Depois tem a turma dos 4 e 5 anos, 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11. Então tem todo um estudo dirigido, adequado ao entendimento das crianças, né? Depois nós temos lá o estudo da pré-mocidade, em torno de 12 a 14 anos. Em seguida, os estudos da mocidade espírita, de 15 anos em diante, né? Aos domingos, das 10h30 às 11h30. E, a partir daí, que os jovens, né, entre 15 e 25 anos, mais ou menos, né, isso é muito relativo, né? Então, nós não fixamos uma idade, mas é em torno de 15 a 25 anos. A partir daí, tem as palestras públicas. As palestras públicas na casa às segundas, em 2 horários, das 18 às 19, das 19h30 às 20h30. Às quintas-feiras também, neste mesmo horário, das 18 às 19, das 19h30 às 20h30. Aos sábados, temos uma palestra no período da manhã, das 8 às 8h45, mais ou menos, né? E, a partir dessas palestras, existe também os grupos de estudo. Então, tem grupo de estudo de passista, de dirigente de trabalho mediúnico, grupo de estudos para os expositores do EDEC, para os expositores da casa. Existem reuniões para recepção, reuniões para quem trabalha com a meditação. Tem a parte teórica e a parte prática. Então, esses são os estudos. Depois, os estudos ligados à mediunidade. Nós damos uma atenção muito grande, porque a mediunidade é o que dá sustentação a qualquer casa espírita, os trabalhos mediúnicos, né? Então nós temos aí um encontro dos médiuns nos sábados de manhã, das 9h15 às 10h15, onde nós estudamos diversas obras mediúnicas, diretrizes de segurança, vivência mediúnica, qualidade na prática mediúnica, são diversos livros, o livro dos médiuns, estudamos nesse encontro nos sábados de manhã. Mas também, para os iniciantes, tem um estudo específico do livro dos médiuns antes da prática mediúnica, onde nós nos reunimos em diversos grupos, nas diversas salas que nós temos, e ali nós debatemos o livro dos médiuns, antes dos médiuns entrarem para a prática mediúnica. Além desses 2 estudos ligados à mediunidade, nós temos ainda um outro estudo para os candidatos a médiuns. Nós chamamos até de fundamentos para um desenvolvimento da mediunidade. Esse estudo já é aos sábados à tarde, né, onde quem tem interesse faz a inscrição e participa. É um ciclo que leva em torno de 9 meses de estudo, né, ligado a esses fundamentos. Então a casa ela dá muita atenção ao estudo doutrinário, né? Nós observamos bastante essa necessidade e todos os grupos de trabalhadores, seja aquele que trabalha na recepção, que trabalha no passe, na exposição, na manutenção, todos os grupos participam de alguma reunião, de algum estudo específico para aquela função que ele desempenha. Então, a gente coloca aí os estudos doutrinários como número 1 na nossa casa. Em segundo, nós temos o trabalho da mediunidade, né? Então, o trabalho da mediunidade ele é um trabalho muito importante, muito necessário, né? E temos diversos grupos mediúnicos.
divididos, né? Tem os iniciantes, nós chamamos médiuns iniciantes, que é naturalmente nas sextas e sábados. Depois, quando eles passam por um período no desenvolvimento da mediunidade, onde aprenderam já a ter um controle da comunicação, a gerenciar a comunicação mediúnica, eles partem para o que nós chamamos de desenvolvimento nível 2, onde já está ocorrendo a psicografia, a psicofonia, com uma certa fluência, né? Então, eles partem para esse desenvolvimento mediúnico nível 2, que lá é às terças-feiras. Depois de uma temporada nesse desenvolvimento nível 2, onde o médium está mais seguro, aí agora ele tem a certeza absoluta, né, da finalidade, dos objetivos da mediunidade, o médium já está mais à vontade com os fenômenos, né? Já tem um controle dos receios, do medo, da insegurança e tudo mais. Então eles partem para um terceiro nível de trabalho, que são os trabalhos chamados trabalhos de desobsessão, né? Onde faz o atendimento às pessoas que chegam em estado de perturbação espiritual na casa, né? Então, existem diversos grupos também, nos diversos dias da semana, terça, quarta, sexta, sábado, aonde esses médiuns fazem esse trabalho da desobsessão. Bem, a partir daí, nós temos um terceiro trabalho, que são as terapias que existem na casa, né? Atividades específicas de terapias espirituais. Então, temos aí os trabalhos de passe. Esses trabalhos de passe funcionam nas segundas e quintas-feiras, das 14 às 20h30. Então, nós temos médiuns das 14 às 15, das 15 às 16, das 16 às 17, das 17 às 18, até às 20h30, médiuns que ficam na sala de passe, atendendo ao público, atendendo às necessidades que chegam, e ali é feita a magnetização da água, então a pessoa também tem acesso a esse tratamento da água magnetizada, né? Depois tem aos sábados, no período da manhã, o passe começa às 8 e vai até às 11, onde existe vários médiuns também programados para atender as pessoas que chegam. Depois, aos domingos, o passe é das crianças. Então, das 9 da manhã até às 10h30, nós recebemos crianças e gestantes na casa para receber esse tipo de terapia. Depois da terapia do passe, nós temos a terapia da meditação, que são as segundas e quintas, das 17h30 às 17h50, 20 minutos, onde tem uma teoria também explicativa, principalmente nas obras de Joana de Ângeles, esclarecendo dos benefícios da meditação, às segundas e quintas, e sábados e domingos, sábado das 7h30 às 7h50 e domingo das 9 às 9h20. É uma terapia também muito procurada na casa, onde nós limitamos ali um número de 20 pessoas, né, em função, inclusive, da pandemia, né, com distanciamento, com uso de máscara, né, com a medição de temperatura, tudo aquilo que é necessário nesse momento que nós estamos vivendo, né. Depois da terapia do passe, da meditação, tem uma terapia também que é a da desobsessão, onde é feito, por alguns casos, à distância, a pessoa fica em casa e em prece, há toda uma orientação de como ela faz essa preparação em casa, e nós ficamos na casa espírita com um grupo de médiuns, assim, com uma certa condição para poder trabalhar as questões espirituais dessa pessoa. Se existe alguma entidade perturbadora, necessitada, aflita, esses médiuns dão essa assistência lá na casa, né? Depois desse trabalho da desobsessão, nós temos também uma terapia muito utilizada na nossa casa e nos diversos dias da semana, que é a terapia da vibração, onde a mãe chega lá para vibrar, fazer um trabalho de vibração pelo filho, pela uma dificuldade que possa estar acontecendo, a pessoa que faz vibrações para o seu lar, para a sua família, para o setor de trabalho. Então é uma terapia também orientada por Kardec, principalmente na Revista Espírita, né? Nós vamos ver lá alguns detalhes falando sobre
a vibração, e a nossa casa abre um espaço nos diversos dias da semana, principalmente nas palestras públicas, no final das palestras públicas, onde nós deixamos ali 5 minutos para esse trabalho, para essa terapia. Depois dessa terapia, tem a terapia do atendimento fraterno também, onde a pessoa muitas das vezes chega com uma dificuldade, chega com um problema qualquer, e ali ocorre um momento onde ela coloca a sua dificuldade, o seu problema, e assim ela é tratada pela equipe espiritual naquela sala de atendimento fraterno, mas também é orientada por quem está ali, com base na doutrina espírita, né? É uma sala para a gente falar de doutrina espírita. Então, não é uma sala de psicologia, de psicanálise, mas a gente faz um atendimento, uma orientação. Onde as pessoas desabafam, onde as pessoas falam dos seus problemas, das suas dificuldades. Sim, né? Sim. E nesse momento ocorre uma catarse também, né? Porque muitas das vezes a pessoa está com angústia, né? Ela está passando por um sentimento que às vezes ela não consegue nem expressar, ela não consegue nem colocar em palavras o que está sentindo. Mas quando a gente acolhe a pessoa ali, ela vai se sentindo à vontade, ela vai refletindo sobre a vida, sobre o problema que ela está vivenciando, e aí ela consegue fazer esse tratamento, essa terapia. E, nesse momento, nós também orientamos, segundo a doutrina espírita, né? Júnior, eu não quero atrapalhar você, mas só para fazer uma ênfase. Esse trabalho de orientação, esse trabalho de atendimento fraterno, né? A gente acabou passando aí o mês de outubro, de setembro, a gente está entrando em outubro agora, mas teve aí o Setembro Amarelo, né, que fala aí das dificuldades que as pessoas têm, né, que com relação às suas angústias, com relação... Então, e muitas vezes levando ao suicídio, né? Levando as pessoas ao desespero profundo, que às vezes, né, que chega às vezes ao suicídio. Então aquela sala é uma sala também que ajuda, né, que orienta, e até orientando as pessoas que necessitam, que desejam, que passam por essa dificuldade, de procurar o trabalho na casa espírita, né, de procurar ajuda, porque esse trabalho inicial ele é sempre muito importante, né? Sim, com certeza, né? E nós estamos percebendo que a cada dia que passa aumenta ainda mais, né, essa questão do suicídio, não só aqui na nossa região, no nosso país, mas como no mundo de uma maneira geral, né? Então muitas pessoas chegam lá que já tentaram suicídio, né, familiares, e o quadro de depressão ele vem cada vez mais grave, né, no momento da humanidade, no momento em que vivemos, né? Então, esse atendimento fraterno, ele precisa ser realizado, essa terapia, assim, sempre com muita atenção, com muito respeito à dor de quem ali chega, né? Mas sem que a gente possa interferir no tratamento da medicina, né? O tratamento médico, nós jamais vamos interferir de alguma forma sobre a maneira com que a criatura está fazendo o tratamento aqui fora, né? Então essas são algumas das terapias que a casa realiza. Nós estávamos falando aqui das atividades, né? Então atividade doutrinária, atividades mediúnicas, as atividades ligadas às terapias de ajuda às pessoas, mas também temos aí um trabalho de divulgação. Então nós temos aí o nosso site, temos uma biblioteca, uma livraria, onde as pessoas podem ir lá. Nós temos uma quantidade muito grande de livros para serem emprestados, né? Há mais de 2.000 exemplares de obras espíritas à disposição da comunidade de Guaratinguetá, né? Para que todos possam ter acesso realmente ao conhecimento espírita, né? Então esse também uma das atividades que a casa tem. Existe lá uma sala específica de leitura né, e de orientação nesse sentido, né? Então, são atividades também no campo da
da promoção social, né, as atividades de assistência social que o Diógenes ele desenvolve desde 1938, né? Quer dizer que desde 1938 o Diógenes vem desenvolvendo esse apoio à comunidade mais carente da região, não só as pessoas que frequentam a casa, que passam por dificuldades financeiras, né? Naturalmente, mas a quem bate lá pedindo ajuda, a casa tem todo um trabalho de assistência, onde nós levamos até a residência da pessoa uma cesta básica, a doação de roupas, utensílios domésticos. Há algumas pessoas que doam móveis usados também, nós repassamos para essas famílias carentes, né? E porque existe uma necessidade, né? A casa é assistência aos necessitados, a gente entende que não é só o necessitado de tratamento espiritual, de socorro espiritual, mas também no seu aspecto material. Então, existe essa atividade já há muitos anos na nossa casa. Então, há trabalho de assistência, trabalhos doutrinários, trabalhos mediúnicos, né, trabalhos de atendimentos, são diversas atividades, né, que a casa vem realizando com as crianças, com os jovens, né, e há momentos em que nós precisamos até utilizar ambientes maiores quando realizamos os nossos seminários, né? São seminários que a gente abre ao público de Guaratinguetá para receber um número maior de pessoas, onde a gente apresenta sempre algum tema importante da doutrina, né? Então, quanto às atividades, são essas que a casa desenvolve. Perfeitamente, Júnior. E assim, como é que a gente faz para participar, né? Eu não sou espírita, eu sou uma pessoa que tenho curiosidade, né? Como é que é? Eu vou chegar lá, vou ver o quê? Né? A casa vai estar escura, vai ter... o que eu vou encontrar lá na casa espírita? Vai ter imagens, vai ter velas, vai ter... O que eu vou encontrar na casa espírita? Como é que vai ser a minha primeira participação lá? Sim, a sua pergunta tem muito a ver, porque as pessoas têm assim uma preocupação muito grande de chegar na casa espírita, né? E levar susto, e de ver espírito. Bem, espírito vai ver mesmo, né? Os espíritos encarnados que lá estão, né? Naturalmente. Mas a casa espírita, ela não tem, assim, com todo respeito, as religiões que possuem imagens, paramentos, né? Rituais. Mas a casa espírita não tem, né? Não tem assim, nenhuma liturgia, nenhum ritual, não existe dogmas, né? Nenhum sacerdócio organizado, né? Não existe na casa espírita. Não, é Jesus, né? E Kardec, que foi o codificador da doutrina, mas Kardec é um irmão nosso com uma capacidade enorme, né? De poder analisar todo o contexto dos ensinamentos dos espíritos, à luz, né, de Jesus, à luz dos ensinamentos de Jesus, naturalmente, né? Então, basicamente é isso. Chegando lá na rua Alfonso de Anico, 632, no Pedregulho, a pessoa ela é recebida na recepção, tem uma recepçãozinha, né, uma salinha, onde ali a pessoa é orientada, se ela deseja assistir um estudo doutrinário, se ela deseja passar por um atendimento fraterno, ou se ela deseja participar de alguma terapia espiritual, de algum tratamento espiritual, né? Então ela é orientada ali na recepção da casa, né? Atualmente, no momento, em função da pandemia, nós estamos com um controle muito rígido de pessoas dentro da casa, né? Todas as salas que existem têm limite de pessoas, nós colocamos um número de cadeiras específicas para cada ambiente, a fim de limitar realmente e a gente manter a segurança de todos, né? Então há uma necessidade, diante de chegar na casa, fazer um agendamento. Então nós temos aí um link para o agendamento das palestras, dos estudos, mas também temos um link específico para o atendimento fraterno, né? Então a pessoa ela pode acessar esse link e agendar a sua ida lá. Ou
através do telefone, 3013-6249, né? Como é que é mesmo? Repete. É o 3013-6249, DDD 12. Então ela pode fazer essa ligação e também deixar o seu nome, tanto para o atendimento quanto para os estudos ou terapias espíritas, né? Se a pessoa tiver dificuldade também, ela pode chegar na recepção e fazer esse agendamento pessoalmente. Então temos o telefone 3013 6249 e nós temos também dois links. Links. Nós vamos mostrar aí na tela, né? O link relacionado ao atendimento fraterno, né? A pessoa que quiser conversar, que quiser falar, que quiser desabafar. Então, nós temos um link aí para o agendamento dessa conversa, desse diálogo fraterno. E nós temos agora também o link, né, que nós estamos mostrando aí, que é o link relacionado aos estudos que as pessoas querem assistir, que são os estudos de segundas, quintas, sábados, segundas, quintas e sábados. Segundas nos 2 horários e quintas também, nos 2 horários, 18, 19 e 30. Perfeito. E não vai encontrar nada de diferente. É um salão, as cadeiras, né? E uma pessoa ali falando, explicando, orientando e direcionando os trabalhos. Sim, nós, no momento da prece, nós temos ali o hábito, né, de apagar as luzes do salão e deixar umas luzes vigia, né, que é uma iluminação um pouco mais fraca, né? No sentido de melhorar a nossa concentração, o nosso foco, né, que a prece é isso. A prece é uma conversa com Deus, né? É onde nós abrimos o nosso coração e colocamos o nosso sentimento. E então, quando nós diminuímos a luminosidade do ambiente, dá aquela impressão que a gente consegue uma concentração mais adequada para esse momento, né? Então, basicamente é isso, né? Na nossa sala de magnetização, da mesma forma, tem uma iluminação também um pouco mais reduzida, no sentido de ajudar a todos, né? Que estejamos com os pensamentos elevados, estejamos focados naquela terapia, para que a equipe espiritual presente, os benfeitores, possam nos auxiliar naquilo que precisamos, né? Perfeitamente, Júnior. Júnior, quais são os principais motivos, né? Quais são as principais motivações das pessoas para procurar o atendimento fraterno, para procurar essa conversa ali naquela sala, além do desabafo ali, né, dos problemas, das dificuldades, as pessoas vão na sala ali para fazer o quê? Qual é a principal motivação? Sim, existem diversos motivos, né? Motivos ligados ao relacionamento social, familiar, as suas dificuldades, né? Os relacionamentos no campo dos sentimentos, né? Alguma dificuldade nessa área. Mas existe também as pessoas que chegam lá, vindas de outras religiões, por motivo, assim, de até um certo descontentamento da religião não estar respondendo aos seus questionamentos, às suas dúvidas, né, com relação à dor, às aflições, com relação às dificuldades que o planeta passa, né, as dúvidas com relação a Deus, né, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na Terra, né, para onde eu vou quando eu desencarnar. Então essa questão da origem, da natureza e do destino dos espíritos é uma dúvida que muitas das vezes as religiões não dão assim muita atenção com relação a isso, né? E em função desse desencanto nas religiões onde se encontram, acabam buscando a doutrina espírita para que a doutrina espírita possa orientar e esclarecer nesse sentido. Então, a dor da dúvida, né? Muitas pessoas chegam lá nessa situação. Mas também as pessoas com problemas financeiros, dificuldades financeiras, pessoas que estão passando por momentos difíceis, de desemprego, então buscam o apoio espiritual para superar essas crises, né? Há casos também de pessoas que ocorrem fenômenos ditos sobrenaturais, né? E que a doutrina espírita vem esclarecer que não tem nada de sobrenatural, está tudo dentro das leis da natureza, tudo tem uma explicação científica, né? Mas os fenômenos ocorrem e isso assusta muito, né?
Então, as pessoas buscam a casa espírita para entender o porquê disso, de estar ocorrendo esses fenômenos na sua casa, na sua vida, de uma maneira geral, né? Mas existe também um número muito grande de pessoas que chegam lá em função da perda de entes queridos, né? O filho, a mãe, o pai que desencarnou, então busca a casa espírita atrás de uma mensagem, né? Atrás de uma psicografia. Nós sabemos aí, né, o trabalho gigantesco do nosso Chico Xavier, né, com relação às cartas do além. Então, muitas das vezes as pessoas chegam lá, elas são orientadas. Sempre falamos que o telefone toca de lá para cá, né? E a gente pega o nome da pessoa, tudo direitinho, deixamos lá. Havendo alguma comunicação, nós passamos, né? Mas que nós não temos como acionar o espírito que desencarnou e impor a ele, né, que ele venha nos trazer alguma mensagem específica para a família, né? Nós lá recebemos algumas mensagens, né, e quando nós recebemos, nós repassamos. Eu mesmo recebi uma mensagem através da psicofonia da minha mãe, que desencarnou há uns 12 anos, né, e recebi também em forma de uma psicografia de um irmão, né, de uma outra encarnação, onde ele fala da alegria do reencontro ali na casa. Então, a perda de entes queridos, ela é um dos fatores, né, dos motivos, né, da busca pelo atendimento fraterno. E nós procuramos esclarecer como é que ocorre tudo isso, como é que funciona, né? Depois da perda de entes queridos, nós temos aí também um número muito grande. Não existe um dia de atendimento fraterno que a gente não atenda uma pessoa assim, com os transtornos emocionais, né? Os transtornos psiquiátricos, a ansiedade patológica, a depressão, o pânico, né? A esquizofrenia, o autismo, pessoas que buscam o apoio espiritual no tratamento desses transtornos. Bulimia, né? Bulimia, né? São muitos casos, né? As pessoas, às vezes, que usam drogas, né? Adictos. Sim, e aí é um outro grupo também de pessoas que buscam lá, às vezes é o próprio adicto e às vezes são os familiares, né? Os dependentes químicos. E recebe também a orientação específica, né? O que a doutrina espírita esclarece, da questão da dependência física, psíquica e espiritual que pode ocorrer com a dependência, né? Mas também nós orientamos as terapias da casa, os tratamentos, indicamos também o grupo de apoio. Hoje nós temos aqui no Centro Espírita Antônio Martins, no Campo do Galvão, um grupo de apoio a dependentes químicos, né? O Amor Exigente. E nós fazemos essa indicação para que, além dos trabalhos espirituais que a casa pode realizar, além do apoio que a casa pode dar no aspecto espiritual, o AE, que é o Amor Exigente, pode dar esse apoio psicológico para a família e para o adicto, né? Então, um número muito grande de pessoas estão chegando na casa também com essa problemática, né? Da dependência química. Então, a casa precisa acolher, né, Marco? A casa precisa acolher essas pessoas, orientá-la, dar todo o suporte possível para que elas possam gerenciar essas crises e sair desses conflitos, né? Tem muitos os motivos. Então, as perdas de entes queridos, a questão da dependência, dos transtornos emocionais, dos problemas de relacionamento, da dúvida sobre a existência de Deus, né? Os motivos são dos mais diversos. Mas também tem um que a gente até coloca em destaque, que é no campo da mediunidade, né? Muitas pessoas chegando na casa espírita com mediunidade, né? Muitas. Sintomas de mediunidade. E ela chega lá fazendo o relatório do que ela pensa, do que ela sente, do que ocorre com ela, né?
Então, a gente vai observando, nós vamos olhando ela contar e a gente vai percebendo que tem tudo a ver com sintomas de mediunidade. Então, a pessoa ela tem ali percepção de presença, né? Ela tem aquele momento onde ela está no ambiente, mas parece que tem alguém olhando para ela, que tem alguém a mais no ambiente, né? Então, ela tem essa percepção de presença. Às vezes, ela tem a percepção da audiência, que é a percepção de que alguém está chamando o nome dela e que alguém está falando, mas não tem ninguém no ambiente, né? Às vezes ela tem a percepção da visão, a percepção de vulto, ela tem uma percepção de que viu algo, né? E às vezes de forma muito clara, um homem, uma mulher, e outras vezes um vulto escuro. Então são percepções, são sintomas de mediunidade. Outras vezes ela se sente como se ela estivesse assim desmanhando, quer dizer, sente como se estivesse saindo do corpo, e nós chamamos na doutrina espírita de processo de exteriorização perispiritual. Então ela tem esses sintomas, vai no médico e faz diversos exames e não acusa nenhum problema neurológico, não acusa nenhum problema no cérebro, né? E os fenômenos continuam ocorrendo com ela. Existe também os sintomas assim de alteração de humor de uma hora para outra, sem um motivo que se justifique. Depois ela cai em si, mas por que eu agi dessa maneira? Por que eu falei dessa forma? Por que eu tratei a pessoa daquele jeito? E o arrependimento vem logo depois, quer dizer, fruto da aproximação de alguma entidade perturbadora, trazendo aquela dificuldade ali para aquela pessoa naquele momento. Então, os sintomas de mediunidade são dos mais diversos. Eu disse aqui alguns, mas existem outros, né? Sintomas ainda mais assim patentes. Acorda e não aciona o corpo. Isso, né? Muitas pessoas chegam lá com a questão das problemáticas do sono, que é uma emancipação da alma, né? Conhecida também como a paralisia do sono, onde a pessoa tem dificuldade de acordar, de levantar, né? Pessoas que chegam lá com determinados pesadelos, onde quando ela acorda, ela tem a certeza que ela teve embates com entidades, com espíritos, né? Então tudo isso aí são características que são trabalhadas, são analisadas, e é daí onde o atendimento fraterno, para algumas pessoas, não tem como ser muito rápido, né? Há uma necessidade de se ocupar um tempo maior para que a gente possa fazer a análise, né? Avaliar o que realmente está acontecendo com a pessoa, né? Para poder fazer a indicação correta da terapia ou do tratamento. E quando eu, então, percebo que tenho essa mediunidade, como é que eu faço para desenvolver, para iniciar o trabalho de desenvolvimento mediúnico? Então, o primeiro momento é esse, né? O primeiro momento é identificar se a pessoa tem algum sintoma de mediunidade. Se ela realmente tem, com essa avaliação que a gente faz, nós vamos indicar para ela, primeiro momento, alguns tratamentos de harmonização, de equilíbrio. Depois desse tratamento inicial, ela vai participar de estudos doutrinários da casa por um período. Depois desses estudos, se ela continuar ainda interessada no desenvolvimento da sua mediunidade, aí nós vamos orientá-la a participar do estudo específico, que é os fundamentos para o desenvolvimento da mediunidade, que leva em torno de 9 meses, 8, 9 meses, né? E quando ela conclui esse período de estudo, nós vamos até a espiritualidade, onde a gente faz uma consulta aos mentores espirituais da casa para saber realmente, né, se é momento, se há necessidade de fazer mais algum tratamento específico antes dela iniciar, né, o desenvolvimento da sua mediunidade. Tudo isso sendo realizado, todas essas etapas sendo cumpridas, né, aí sim nós convidamos para que ela adentre a prática, né, junto aos iniciantes, né? Então ali ela começa os primeiros passos no caminho do desenvolvimento da mediunidade. Então tem uma trajetória para chegar até aí, né? A gente percebe que desde a história do Chico, né?
o Emmanuel aparece a ele, né? A primeira vez o Emmanuel aparece a ele e pergunta, né? Desejas trabalhar na mediunidade com Jesus? Né? E o Chico, que não é bobo nem nada, né? Muito sensato, muito bom senso, pergunta, né? Mas o que eu preciso para fazer? Ele não foi aceitando, né? Ele pergunta, o que eu preciso? E aí o Emmanuel falou, só precisa de 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina, e isso não é trivial, né? Então a necessidade, às vezes a gente vê uma novela, a gente lê um livro, a gente ouve uma conversa, a gente se entusiasma. Quem não assistiu o filme do Divaldo e se entusiasmou com a mediunidade, que não vê o Chico e se entusiasma com a mediunidade, quando recebe a notícia de que é médium, então vem aquela emoção, quer trabalhar, quer fazer, só que a mediunidade não é fácil, não é trivial, e a pessoa precisa ser esclarecida sobre tudo o que vai acontecer com ela e tudo mais, e os sacrifícios que precisarão empreender. Só depois desse esclarecimento é que a pessoa então vai saber se ela quer de fato, se ela não quer de fato, né, a mediunidade. Então ela precisa passar por todas essas etapas de fato, né, reais, para saber se desenvolve a mediunidade, porque a mediunidade é algo sério e precisa, né, envolve disciplina e precisa de fato que a pessoa tenha uma consciência ampla do que seja isso. Então a seriedade, né, a pessoa não pode simplesmente quer desenvolver mediunidade, senta na mesa e começa a desenvolver. Não, precisa de fato ter convicção, entender o que é, né, para fazer uma opção consciente, né? Júnior, a gente chegando ao fim do nosso encontro. Eu queria agradecer demais a sua presença e já fazer aqui, aproveitar, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, mas eu não sou Deus, então eu ponho, né, em fardos pesados, apesar que você é um ombro forte, você resiste, e eu faço aqui então um convite para que você venha outras vezes, para a gente poder conversar sobre cada um desses temas, né, com um pouco mais de tranquilidade, né? A Casa Espírita é algo mais amplo. Queria agradecer a sua presença, parabenizar a Casa Espírita, né, o Diógenes de Medeiros, por essa, né, por essa comemoração, por 83 anos, parabenizar o seu João Dias, né, pelo eficiente e fantástico trabalho que realiza na Casa Espírita e todos os trabalhadores da Casa Espírita Diógenes de Medeiros, e deixar esses momentos finais aí para você comentar algo que talvez eu não tenha perguntado e que sim, você queria dizer. Marco, na verdade eu que agradeço muito essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aqui do Diógenes, né? Tem muita coisa realmente que a casa desenvolve, mas eu não poderia deixar de falar das outras casas espíritas de Guaratinguetá, né? Para quem não é espírita, para quem nunca foi, nós temos aí um trabalho muito grande do Centro Espírita Amor e Luz, né? Do Grupo da Fraternidade Irmão Altino, do Centro Espírita Antônio Martins, onde agora também está acolhendo esse grupo de apoio a dependentes químicos, né? Então a cidade de Guaratinguetá está bem servida de casas espíritas, né? Onde atende e acolhe a todas as pessoas. Muito obrigado a todos. Bom, nós vamos encerrando então a mais um Momento Espírita Brasil. Eu agradeço a você a participação e desejo felicidades, alegria e que a gente possa se encontrar no próximo programa. Até lá!